Bom pessoal, tudo certo? Esse aqui foi o quadro que eu substituí pelo Show Next Step, tá? Quando eu comecei a pedalar faz 3 meses e eu achei essa bike para comprar, essa Alpha Mac no tamanho 19, quadro modelo ATX aqui, ó, modelinho ATX, tá? É, não é tapered, não é boost, obviamente. Tamanho aqui 19, tá? Comecei a pedalar com esse. O que aconteceu? Eu achei esse anúncio dessa bike, né? Tava na ideia de começar a pedalar. E eu troquei um capacete que eu tinha bom da moto né? Da minha moto que eu vendi. E ficou o capacete, tava aí o capacete dando poeira. Eu fui lá e troquei pela bike, tá? Quando eu peguei essa bike aqui, ela era 3 coroas na frente e catraca atrás, freios mecânicos, e eu fui fazendo upgrades nela, tá? Eu coloquei um pé de vela duplo na frente, da Absolute Wide aqui, tá? Absolute Wide, coroa 38-24, tá? Um gap bem grande, né, de uma para outra. Eu tive já problema com esse pé de vela aqui, porque ele já estava começando a soltar no pedal, tá? Então pode ver que tá bem gasto aqui, ó. E eu tive que começar a levar chave. Então eu andava com uma 14L na minha bolsa para tá podendo pedalar sem medo de ficar no meio do caminho, né? Movimento central ponta quadrada. Enfim, e aí eu fui fazendo os upgrades na bike. Ela era freio hidráulico, mecânico, GTS, bem vagabundinho assim. Coloquei freio hidráulico Shimano MT200, né? Um freio consolidado aí no mercado, um freio de entrada Shimano, mas é um freio muito bom. Como eu falei para vocês, troquei o pé de vela. Eu troquei os cubos, né? Coloquei um cubo da Absolute também, tá? Deixa eu pegar aqui. Coloquei esses cubos da Absolute aqui, ó, tá? E o que aconteceu? Coloquei cubo Absolute, catraca não. Aí eu coloquei o cassete Shimano, 1132, né? De 8 velocidades. E o câmbio que eu tinha era o turner, né? Aquele turnerzinho mais básico. Ele tocava as oito velocidades, tudo, mas era isso, né? Era o básico. Eu tive problema com o cubo da Absolute. Ele quebrou bem no freehub. Ele não desencaixou, ele simplesmente quebrou. Eu pedi a garantia, pra você ter uma ideia que o negócio era tão complicado que o vendedor ele nem me questionou. Só mandei uma foto, ele só aceitou a garantia e já me mandou de volta. Só pra vocês verem como era uma questão mesmo de problema, parece que crônico ali, sabe? Desse cubo Absolute. Enfim, aí troquei o cubo pra Shimano, né? Aquele Centerlock. Eu acho que é o Shimano da linha Turner ainda. É o mais simplesinho, ainda é esferado. Tô com ele até hoje agora na Shogun Next Step, que eu já vou mostrar pra vocês como que ela ficou. Mas continuo usando ele, tá? Enfim, fui fazendo upgrades. Troquei o câmbio de um Turner TZ para um Shimano Acera, aquele que já toca até 1140, tá? Então eu coloquei o cassete 1140 da Sunrace nele e o Shimano Acera, e assim, perfeito. Perfeito, pra mim atende muito bem. Como eu falei, faz 3 meses que eu tô pedalando, já fiz trilha, tô fazendo estradão, já fiz em KM, tô gostando muito do esporte, mas por enquanto pra mim tá me atendendo muito bem, 16 velocidades, né? E tá me atendendo muito bem, só que aí veio, né, a ideia de trocar a suspensão também, que já veio com aquelas suspensões que é só mola, né, que é aquela da GTS também, bem ruinzinha. Inclusive tenho todas essas peças guardadas, tenho a roda com catraca guardada dela ainda, porque o cubo novo que veio eu coloquei na bike da minha esposa. Então montei um cassete na bike dela que também era catraca, mas tem roda com catraca dele ainda, então dá até pra montar outra bicicleta com esse quadro aqui que eu tenho aqui. E aí veio a ideia de mudar o quadro, por quê? Por conta da geometria, né? Essa bike aqui, a geometria dela é zero, né? Geometria é comfort, né? Geometria pra cidade, geometria mais simples possível, né? Obviamente pensando ali no intuito da bike, né? Então, só para contextualizar do porquê eu troquei o quadro, tá? Então, agora eu já fiz alguns shorts mostrando, desembalando o quadro da Show Next Step, como ficou minha bike, mas só para vocês entenderem o porquê de eu trocar e como que era a minha bike antes. Eu vou tentar colocar na edição aí uma foto dela aí, quando eu peguei ela, depois de fazer os upgrades. Bom, como eu estava dizendo, né? Voltei aqui agora já com a Show Next Step. Eu peguei muito esse quadro por indicações que eu fiz na internet, pesquisa sobre geometria, né? E muitos dizem que é um quadro excelente para quem está começando, né? Um quadro simples, né? Ainda não é boost, mas com uma ótima geometria. Eu peguei nessa cor ouro negro, pra vocês verem o brilho dela, e eu tô dentro de casa aqui, então pensa esse brilho no sol. Bem bonito a cor, tá?
É, os adesivos dela são um adesivo, né? E depois passado o verniz por cima, então fica bem bacana o acabamento, tá? O tamanho dela antes no grafismo, esse aqui é o grafismo novo, tá, pessoal? Antes no grafismo antigo ele vinha aqui com a marcação do tamanho, agora ele vem lá embaixo. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Ele vem lá embaixo agora com as letras, né? Não é mais a numeração em si, né? Antes era 17, 19, né? 17,5 na verdade, 19. Agora vem com as letras, né? G, P, GG e M, ok? E aqui estão os upgrades que eu fiz lá na Alpha Mac, né? Porque, como eu já disse pra vocês, o quadro, o Smoke tá ali. Dá um oi, Smoke. Como eu disse pra vocês, o quadro foi o último upgrade que eu fiz. Então, né, saiu as rodas comuns, coloquei Visan Extreme para tubeless já, né, nas duas rodas. Os raios são inox. Aqui é o cassete da Sun Race que eu falei, né, de 1140. E esse câmbio Shimano cera, muito bom esse câmbio, ele toca muito bem as velocidades de 1140, tá? Toca muito bem. Aí o movimento central, que eu saí de um 3 coroas para um duplo daquele da Absolute que eu mostrei para vocês que estava dando problema ali na ponteira. Eu coloquei esse Sanhan, eu sei que não é uma marca muito boa, mas por que eu coloquei ele? Primeiro porque ele é integrado, né? Ou Rolotec, como o pessoal fala. Tá vendo aqui? Ele é integrado, ele é um pouco menor para mim, para o meu fit ficou bom, 170mm, tá? E as únicas opções com duas coroas que eu achei, com uma parte sendo integrado, seria o da Sanhan ou o da Shimano, que é bem mais caro, eu concordo que tem mais qualidade, mas ele não tem a opção de trocar, ele não tem o BCD aqui, eu não consigo trocar as coroas. Então eu peguei esse porque se eu gastar as coroas, eu troco só as coroas, aquele se gastar, eu tenho que trocar o pé de vela todo. Então foi por isso que eu optei por esse. O valor também estava mais baixo. Espero que não me dê problema, né? Mas vi os reviews, tudo que eu compro eu olho sempre os reviews, tá? Olho em vídeos na internet e foi uma coisa bem indicada. Então assim, só recapitulando, do que eu comprei da minha bike original lá, comprei não, quando eu troquei pelo capacete, a única coisa que sobrou da bike foi o câmbio dianteiro Turner, tá? E o canote da Raigone, só ele. O resto, o banco eu troquei, coloquei esse selim Absolute Wide EX, né? Já tá até meio saindo o grafismo aqui do selim, tá? A suspensão daquela GTS, eu coloquei uma Absolute Prime SLR com controle de retorno, com trava no guidão, né? Eu sei que é uma suspensão polêmica, mas está me atendendo muito bem com a calibragem correta. Realmente a calibragem dela para te atender, você tem que colocar um pouco acima da calibragem que seria para o seu peso. Então ela não tem a precisão de uma Santur, de uma RockShox, ProShox, Kashima e Manitou, enfim, né? Ela não tem essa precisão. Então para atender bem é bom sempre colocar um pouco a mais na calibragem, tá? E tá me atendendo muito bem. Os pneus também foram trocados, eram trampolins de arame, eu coloquei para tubs, que eu pretendo fazer logo menos, né? Eu coloquei os Phantom Wet, pneu bem vendido aí no Mercado Livre. Vamos por aqui pro cockpit, né? As manoplas, eu uso essas da Circuit mesmo, são manoplas simples, mas me atendem muito bem. Os trocadores não são Shimano, são Absolute, né? 8 e 3, mas aqui, né, o meu mecânico deixou o profissionamento para funcionar só primeira e segunda velocidade, tá? Os freios MT200, obviamente, né? Freios excelentes. Os discos são originais Shimano, se eu não me engano é o RT10. Posso estar enganado, tá? Eu tenho que ler as especificações, mas são novos também, os dois, da frente e de trás, ambos de 160mm, eu acho que para mim é o suficiente. E o guidão Absolute Prime de 780mm, tá? Eu usava um guidão antes na Alpha Mac de 720, agora eu estou usando de 780mm, com uma mesa da TYT negativa, tá? De 80 com 17 graus negativos, tá? Aqui também, como vocês viram lá no quadro, eu não cheguei a comentar, mas era aquelas abraçadeiras, blocagem, né? E aí eu coloquei a abraçadeira aqui, tá? Ali são os cubos que eu falei que eu coloquei da Shimano. Eu acredito que é da linha Turner, é o mais simplesinho ali de esferas, né? Suporte caramanhola
padrão ali que eu comprei na Decathlon. A bombinha também, já com a válvula Presta aqui, né? Pra ficar mais fácil na hora de me salvar nos pedais. E é isso, pessoal. Eu acho que eu falei de tudo aqui, né? Essa é a cor do quadro. Eu vou colocar na grande angular aqui pra vocês... que eu tô dentro do escritório aqui. Para vocês terem uma ideia de como ficou a bike. Assim ficou essa bicicleta. Tá me atendendo muito bem, tá? É incrível como um pneu, que eu saí de um pneu de arame para um pneu de Kevlar. É incrível como melhora a rolagem, né? E dizem que se eu colocar o tubeless vai... Então é uma coisa que eu pretendo fazer logo. Vou falar alguns detalhes do quadro, que é o show aqui desse vídeo, né? Que é o show, não, que é a estrela desse vídeo, né? Que no caso é o show Next Step. Como eu falei, novo grafismo, tá? Se vocês olharem na internet, vocês vão ver muito grafismo antigo. Agora ele já é todo interno. Antigamente tinha aquele que saía por aqui, né? O freio, o cano do freio, né? A mangueira do freio. Agora é todo interno, tá? Todo interno. Aqui na barra de cima também mudou o grafismo, era bem diferente, tá? Agora eu acredito que eu gostei mais desse porque ele tá mais minimalista, né? Eu achava aquele grafismo muito com uma cara assim muito antiga, de pegada mais MTB mais antiga, assim, sabe? Esse aqui ele é mais minimalista, é uma coisa mais contida, que eu achei mais bonito, né? Aqui é a caixa dele de direção, uma caixa QR mesmo, comum, né? Ela não tenta imitar a Boost, né? Porque eu já vi alguns quadros, acho que da Eleven, né? Que ele imita aqui como se fosse Boost, né? Como se fosse cônica, na verdade. Boost não, desculpa, é Tapered, né? O Boost estou confundindo com os eixos da bicicleta. Enfim, aqui é reto, né? Aqui é o grafismo que fica na frente, né? E no mais eu acho que é isso. Deixa eu só mostrar para vocês aqui, ó. A entrada do cabo do câmbio dianteiro, tá? Ele vem até aqui e desce, né? Uma coisa que eu gostei do quadro da Eleven, que eu acho que no show seria mais bacana, é que ele vem por baixo, o câmbio dianteiro. Então ele sai de um furinho ali, mais ou menos, no quadro, e ele vem para cá, ficaria mais bonito, né? Não ter esse cabo aqui, né? Quando eu colocar ali mais para frente, bem mais para frente, um 12 ali, né? Um 11, um 5100, um 6100, aí, né? Talvez eu já vou até evoluir e trocar até o quadro. Então, para quem vai trabalhar com uma coroa só, vai ficar bem bonito, não vai ter esse cabo aqui, né? Então vai ficar mais bacana, tá? Só para falar das coroas, que eu falei sobre o pé de vela e acabei esquecendo de falar das coroas, a mesma quantidade de dentes da outra, 38, 24, tá? 38 e 24. Todas as peças dessa bike foram compradas no Mercado Livre. Eu não comprei nada em AliExpress, nem outro tipo de marketplace. Foi tudo no Mercado Livre, a não ser suporte de caramanhola, que eu comprei na Decathlon, e as manoplas que foram compradas numa bicicletaria aqui da minha cidade mesmo, né? E o paralama também, né? Que é uma coisa polêmica, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Foi comprado também na Decathlon, tá? A famosa marca deles aí, né? A Between. Enfim, o pé de vela eu uso plataformas, pretendo migrar o mais breve possível aí para um clipe, né? Vou fazer a parte de adaptação, né? Mas até então estou usando esses pedais rolamentados. A marca Promend, não conheço essa marca, mas é um pedal muito bom, tá? Já estou com ele desde a época da Alphamec, tanto que está gasto aqui, tá? Sobre o cabeamento do câmbio traseiro, não mostrei, né? Ele sai por aqui. Deixa eu dar uma focada aqui. Ele sai por aqui, o do freio e do câmbio traseiro, tá? E aqui saiu do câmbio traseiro. Esse aqui foi o mecânico que me fez para mim essa proteção. Eu sei que tem aquelas já prontas, mas eu prefiro essa da câmera de ar. É menos chance de escapar ou de estragar com água, né? Porque aqueles acabam ficando bem feios, na verdade. Esse fica bem certinho e não estraga a pintura do quadro. Enfim, eu acho que no mais é isso. O freio vai por baixo e sai ali, né? O freio traseiro da Shimano. Freio todo original Shimano, comprei novo também, pastilhas originais. Freio a discos originais Shimano também. E no mais é isso, acho que não tem muito o que dizer sobre a bike. Eu vou filmar um pouco o cockpit de cima. Essa é a minha Show Next Step, ouro negro, no tamanho 19, substituindo o meu quadro antigo, tá? Coloquei na grande angular de novo, então pode dar uma distorcida na imagem, mas para vocês verem como ela ficou. Aqui é a visão normal da câmera, vou dar uma afastadinha. E é isso, pessoal. Só para mostrar como ficou o meu projetinho aí.